Seja muito bem-vindo a essa nossa minissérie de devocionais no Salmo 91. Queria começar esse terceiro estudo convidando você a fazer uma reflexão, uma imaginação. Imagine duas imagens, dois estereótipos. Imagine aí na sua mente uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa bem-sucedida, como você a descreve? Como é a aparência física dela? Em que carro ela anda? Como é a casa onde ela mora? Quem são seus amigos? Qual emprego ela tem? Muito provavelmente que o estilo de vida dessa pessoa e tudo que a envolve, o termo bem-sucedido dá a entender alguém que tem um carrão, é forte, saudável, uma aparência talvez até atraente, mora numa boa casa, tem um bom emprego, um bom salário. Imagine agora o que seria uma pessoa fracassada. Que imagem vem à mente? Talvez alguém se vestindo de forma simples, com pessoas simples ao seu redor ou sozinha, morando numa casa modesta, talvez andando de ônibus ou bicicleta, ou talvez um carro muito simples. Percebe que a nossa tendência é pensarmos que uma pessoa bem-sucedida tem esse perfil e é essa pessoa que está desfrutando de promessas do Salmo 91, por exemplo, versículo 7, versículo 10. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nós conectamos essa promessa a esses estereótipos. Nada vai atingir uma pessoa que Deus protege, uma doença, uma pobreza, o roubo, nada vai atingir. Versículo 10 diz assim: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Nós conectamos essa promessa a coisas como essa. E eu quero convidar você nesse tempo a mergulhar um pouco mais no Salmo 91 e desmistificar essas ideias equivocadas. Vamos nos lembrar do contexto do Salmo 91. Você pode retomar os dois estudos anteriores a esse para se aprofundar um pouco mais, se não acompanhou. Nós percebemos que a ideia central do Salmo 91 é que forças malignas atacam a vida do servo de Deus, da serva de Deus. Essa é uma realidade. E esse salmo nos mostra que nós temos um refúgio único e extremamente eficiente, que é o próprio Deus Altíssimo. O salmo começa falando disso: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esse salmo convida-nos a habitar no esconderijo, e esse esconderijo é o próprio Senhor, e ali encontrar descanso. Essa ideia é a ideia de uma atitude de constante percepção da presença de Deus, um constante entendimento de que o Senhor está envolvido conosco, e isso nos fornece segurança e descanso, uma vida de intimidade e comunhão. Os versículos 3 e 4 você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele nos apresenta 3 coisas que Deus oferece a quem corre para Ele e vive em comunhão com Ele, pela palavra, pela oração, pela obediência. Deus oferece o livramento do caçador. Ele cobre com suas penas e protege com escudo, com a sua fidelidade. Nós também entendemos que a principal arma de Satanás para nos atingir e nos derrubar é o engano. E por tabela, a principal arma de defesa que temos é a palavra da verdade, as escrituras que nós devemos conhecer, meditar, praticar, como fez Jesus. O Evangelho de Mateus capítulo 4, Lucas também no capítulo 4 nos conta que Satanás, o diabo, o adversário enganador, tentou Jesus. E nas 3 descrições de tentação que Jesus sofreu, a resposta de Jesus começou com as palavras "está escrito". E Jesus se baseou naquilo que Deus tinha falado para ele e na sua submissão a Deus e à palavra de Deus como arma de defesa para não ser atingido e para que nenhum mal acontecesse contra ele e para que, embora outros caíssem, ele mesmo não caísse. E de fato, Jesus foi vitorioso. O que você vai encontrar comigo agora no versículo 5 até o 10 é a previsão da sua vitória. Esse é o próximo tópico do salmista. Ele focaliza o inimigo, os seus ataques, a sua maneira de agir e calcula as chances que nós temos de sobreviver a uma batalha com ele. É muito interessante que esse salmo, todo ele e esses versículos principalmente, trazem predições sobre você. Você não precisa consultar um guru, você não precisa consultar um tarô, alguém que preveja o futuro.
O Salmo 91, versos 5 a 10, faz previsões certeiras, muito melhores que as de Nostradamus sobre o seu futuro. Veja, ele diz assim: você não temerá o pavor da noite, sempre usando a segunda pessoa do singular, tu, você. Esse salmo foi escrito para você. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, veja, novamente se dirigindo a você, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá, nada atingirá você. De novo, a segunda pessoa do singular, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. E ele continua se referindo a você e fazendo previsões sobre você. Verso 9, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, uma relembrança e uma revisão do versículo 1, se você fizer isso, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Se você depositou toda a sua confiança no Senhor, está andando perto do Senhor, em intimidade constante com o Senhor, submisso à palavra do Senhor, fazendo de Deus, não de simpatias, não de horóscopo, não de crendices, sacramentos, não de velas, não de supostos santos, nada disso. Se você fizer da sua comunhão com Deus o seu refúgio, você obterá proteção e descanso diante dos ataques do inimigo. Esses versos 5 a 10 apresentaram basicamente duas previsões de futuro a seu respeito. A primeira está no versículo 5 e 6. Você não terá medo. Você não precisará ter medo. Esses versículos nos falam das táticas do inimigo. O inimigo ataca com o pavor, com a flecha, com a peste, com praga, e ele ataca dessa forma. São ataques espirituais, demoníacos contra você e eu, ocorrem diuturnamente, e ele incansavelmente não hesita em agir de qualquer forma para atingir você. E uma das maneiras dele atingir você é intimidando você. Essa é uma das suas armas preferidas, fazer de você um fracassado, um derrotado, alguém que pode simplesmente se entregar aos ataques dele. Mas a ênfase do versículo aqui é essa: você não vai ter medo se você se esconder no Senhor. Se você fizer do Altíssimo o seu defensor, se fizer do próprio Deus a sua morada, aquele em quem você se hospeda, atrás desse escudo, nele você se esconde. Por quê? Você não vai ter medo, porque a verdade e a fidelidade de Deus vai envolver você, cercar você. O inimigo vai atacar suas flechas continuamente na sua direção, ele nunca vai parar. E você estará salvo, envolvido pela armadura e pela fortaleza do Senhor. Você está protegido numa trincheira segura, uma armadura forte, um rochedo extremamente seguro, um castelo inatingível. Está além do alcance do ataque mais poderoso do inimigo. E você vai observar em paz centenas de pessoas caindo e centenas de flechas sendo lançadas contra você, e nada vai te atingir. Então a primeira previsão: você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo dos ataques espirituais. Você não precisa ter medo de maldições. Você não precisa ter medo de tentações. Você não precisa ter medo de viver. Você pode viver com segurança se você vive na comunhão com o Senhor. Há uma segunda previsão ou predição nos versículos 7 a 10, e é esta: a sua fé prevalecerá. É pela fé que você experimentará o que está escrito aqui: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você faz do Senhor o seu abrigo, você pode afirmar com confiança: nenhum mal me atingirá. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Esses versículos, principalmente os dois últimos, parecem prometer que nada vai acontecer com o crente fiel. Muita gente acredita nisso e prega isso. Deixa eu me contar uma história que eu ouvi de um amigo muito querido meu. Uma história frustrante, decepcionante. Baseado em promessas como essa, de que nenhum mal nos atinge e desgraça alguma chega à nossa tenda. E numa interpretação equivocada de promessas como essa,
Uma mulher crente, fiel à igreja, assídua, estava sempre ministrando, servindo, orando, cantando, louvando, lendo a palavra, foi atingida por uma doença grave. E toda a igreja, os familiares também, todos crentes, começaram a clamar ao Senhor e começaram a levantar promessas como essa, como se fossem dirigidas a ela, no sentido de que ela não seria derrotada por aquela enfermidade grave. Exatamente num momento de crise, esse meu amigo foi visitar, essa senhora era a tia dele, e foi feita uma promessa, uma garantia e uma certeza. Nós nos apropriamos dessa palavra e cremos e temos certeza absoluta que amanhã ela estará recuperada e de pé por causa dessa promessa. No dia seguinte, meu amigo foi visitar sua tia, que era muito querida dele, e ela havia falecido. E isso foi profundamente decepcionante, foi uma apunhalada no seu coração. E essa foi uma das coisas que serviram como gota d'água para ele abandonar a fé, abandonar aquela igreja e desistir de tudo aquilo. Veja, não somente aqueles irmãos, infelizmente com a compreensão limitada da palavra de Deus, sugeriram a cura, o livramento de doença como promessa do Salmo 91. O próprio diabo fez isso. E ele fez isso com ousadia para Jesus. O diabo cita, por exemplo, o versículo 11, na cara de Jesus. Ele diz assim: a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus narram isso e o diabo trouxe esse sentido equivocado dessa palavra até para Jesus. Você não vai ter problema nenhum, Jesus. Pode saltar daí, você vai ser salvo, liberto, isso será um espetáculo e você será admirado. O diabo quer que nós pensemos que se nós estamos sofrendo é porque alguma coisa está errada com a gente ou porque Deus falhou conosco. Acontece que se você olhar um pouquinho mais para frente no Salmo 91, versículo 15, vai dizer assim, olha, na adversidade estarei com ele. Perceba essa promessa de Deus, na adversidade estarei com ele. Talvez aquela senhora que veio a falecer precisava saber que Deus não ia salvá-la da adversidade, mas estaria com ela naquela adversidade. E é isso que Deus está prometendo aqui, até mesmo adversidades virão contra nós. O carro não precisa ser aquele carrão que você imaginou no início do vídeo. De repente pode ser um Fusquinha. Ou pode ser um P2, um busão. Deus está dizendo, eu estarei com você. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que o diabo estava distorcendo as Escrituras e não caiu no golpe de Satanás quando foi tentado e não pulou daquele local alto de onde o diabo queria que ele pulasse. Veja, são outras coisas que nós não podemos perder. Quando somos fiéis ao Senhor e nos escondemos com Ele. As únicas coisas que nós perdemos nos sofrimentos e tragédias são aquelas que no fim são dispensáveis. A nossa saúde é dispensável, poderá se perder. Nosso emprego, o carro, a nossa família, a nossa casa, o dinheiro acumulado na conta. Tudo isso pode se perder e em nenhum momento o Salmo 91 está dizendo que essas coisas são coisas preciosas, eternas e que serão mantidas para você se você buscar o Senhor, não. O que nós não perdemos é a nossa identidade com o Senhor e aquilo que Ele está fazendo em nós. E eu recorro a 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, quando o apóstolo Paulo nos lembra o que Deus está fazendo em nós. Ele diz assim, segundo a sua imagem, a imagem de Cristo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Esse processo o diabo não consegue destruir. Esse processo o diabo não consegue interromper, causar danos. Se você está protegido na comunhão com o Altíssimo, esse processo de você ser transformado à imagem de Cristo, cada vez mais, esse processo é inquebrável, indestrutível. Acontece que se você e eu dermos valor às coisas terrenas, mais do que as coisas espirituais, não dermos valor à graça de Deus, ao amor de Deus, à santidade, à vida celestial, ao caráter de Cristo sendo reproduzido em nós, à obediência à palavra de Deus, se essas coisas forem colocadas em segundo plano e nós colocarmos em primeiro lugar carro, saúde, casa, família, nós vamos esmorecer diante das provações e problemas. Se o nosso ego estiver apoiado sobre bens materiais, prazeres, aparências, status,
a aprovação humana, vai ficar abalado. A proteção que o Senhor nos dá é contra o abalo da nossa identidade espiritual no Senhor e daquilo que Deus está fazendo em nosso caráter, em nosso coração, através da sua palavra. O diabo quer atingir isso. Ele é o nosso adversário, mas ele não vai conseguir se você se abrigar no Altíssimo, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio. O apóstolo Paulo nos fala sobre o escudo da fé lá em Efésios, na sua carta. Ele é suficiente para bloquear os ataques do inimigo que obstruem o processo de transformação da sua imagem à imagem de Cristo. No capítulo 6 de Efésios, verso 11, Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 16, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Veja, nós podemos ficar firmes diante das ciladas do diabo. É a fé no Senhor que funciona como esse escudo e a fé apoiada no objeto correto. A fé apoiada em 4 coisas. Primeiro, na cruz de Cristo. Eu confio na cruz de Cristo. Ali na cruz, Satanás foi derrotado, o pecado foi derrotado. Eu confio, em segundo lugar, no sangue de Jesus. Esse sangue foi derramado em meu lugar. A vida dele foi dada pela minha, para que a minha vida não fosse ceifada, para que eu fosse resgatado. O sangue de Jesus me purifica e me lava do pecado. Eu confio na cruz, eu confio no sangue, eu confio no nome de Jesus, bendito em nome de Jesus, poderoso, que está acima de todo nome, o nome que está acima do nome de Satanás, nome que me salva, nome que me dá poder para caminhar em santidade. A cruz, o sangue de Jesus, o nome de Jesus e, por fim, a sua fé precisa estar apoiada na palavra. Permanecer firme nas Escrituras, como o Senhor Jesus Cristo fez. Ele foi alvejado durante 40 dias e durante todo o seu ministério nós sabemos que ele foi alvejado por ataques de Satanás. E no deserto o ataque foi mais intenso, mas o Senhor permaneceu firme, porque ele tinha lido as Escrituras, memorizado, meditado nelas, tinha permitido que a palavra de Deus moldasse os seus pensamentos, suas prioridades, e tinha decidido se submeter às Escrituras Sagradas, de modo que o diabo não o convenceu a se desviar do caminho de Deus. O sucesso na batalha espiritual contra as forças do mal está predito aqui nesse salmo. E o segredo, novamente, é você levar uma vida aos pés do Senhor. Retomando a ideia do início desse vídeo, eu queria dizer para você que uma pessoa pode ter saúde, bens materiais, ter admiração das pessoas, viver com prazeres, ter poderes e levar uma vida de pecado. Estar debaixo do ataque de Satanás, derrotada por Satanás, alvejada por suas flechas, porque está fora das determinações do Senhor. Ela não é bem-sucedida de forma alguma. Ela está vulnerável e derrotada e o diabo já tem sob seu domínio. Entretanto, uma pessoa, mesmo que ela esteja sofrendo com enfermidades, sofrendo com recursos financeiros limitados, uma pessoa anônima, talvez para quem ninguém dá atenção, uma pessoa frágil, mas que leva uma vida submissa a Deus, se esconde na comunhão com o Altíssimo, se abriga ali ela está protegida, ali ela encontra repouso, ela é bem-aventurada, o diabo não tem espaço na sua vida. Eu queria que você ficasse então com essas 2 predições que o Salmo 91, 5 a 10 nos apresenta. Você não precisa ter medo dos ataques do inimigo. E a sua fé prevalecerá diante dos ataques do inimigo. O diabo, o que ele quer é levar você a pecar, levar você a se afastar das determinações e dos caminhos do Senhor. Ele quer que você se rebele contra Deus e faça aquilo que desagrada a Deus. E esse é o mal que pode te destruir. Ele fez isso com Jesus, ele quer fazer isso com você. Mas se você buscar repouso, refúgio e segurança no Altíssimo, você vai prevalecer. Queria orar com você, vamos orar juntos. Senhor, proteja cada um de nós dos ataques do diabo, visando nos derrubar, nos fazer tropeçar, nos afastarmos do seu caminho, incorrermos ao pecado. Que nós possamos recorrer ao Senhor diariamente, levando uma vida de temor que considera a Tua presença e que busca a Tua presença e a Tua face pela palavra, pela oração, pela obediência, pela comunhão com os irmãos da igreja.
para que assim, ó Deus, nos mantenhamos de pé quando o inimigo tentar nos derrubar. E ele não terá poder sobre nós de nos afastar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Te louvamos pela tua proteção e tua presença em nome de Jesus. Amém.